Boa noite. Nós estamos começando hoje módulo 2, né? A segunda apostila da Escola de Discípulo aqui do Ministério do Deuteronômio. Nós vamos falar, nesse primeiro estudo de número 14, nós vamos tratar sobre as origens. É um tema bastante importante para a gente começar a entender tanto a criação do homem, quanto o pecado, quanto tudo que envolve a sua queda e todo o desdobramento, né, que houve a partir da queda do homem e as consequências para a raça humana a partir de então, e obviamente que acaba desdobrando, né, de maneira direta no plano de Deus, no maravilhoso plano de Deus de redenção do homem. Hoje, quando nós falamos das origens, né, eu estava comentando até um pouco antes aqui de a gente começar a gravar esse vídeo, que talvez a partir de agora comece a fazer bastante sentido tudo que nós vimos até aqui na Escola de Discípulo, né? Nós começamos, desde o início, a ideia, né, principal era nós criarmos uma grande base de conhecimento, por assim dizer, sobre tudo aquilo que nós entendemos, né, ou precisamos entender, ter como base mesmo, estrutura do conhecimento da palavra de Deus, a respeito de Deus, a respeito do mundo espiritual, das coisas que servem, aquilo que a Bíblia constrói, né, a respeito dos atributos do Senhor, para que a gente comece a entender aí de maneira mais aprofundada, né, a questão de temas tão importantes como as origens, né, como a queda do homem, o pecado, vamos dizer assim, original, enfim, tudo isso e como isso vai desdobrando na história da humanidade, como eu disse, no plano da salvação de Deus, e isso tudo fica muito mais profundo, talvez seja essa palavra, quando nós temos o conhecimento bíblico necessário, né? Então, vou pedir para a Amadilis orar por nós nessa noite, para que nós, diaconisa Amadilis orar, para que nós possamos iniciar a aula, e aí nós vamos voltar a conversar aqui um pouco mais sobre isso e compartilhar disso nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Amén. Boa noite. A paz do Senhor. Bendito Padre Celestial, Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus, por um dia mais, Senhor Jesus. Muito obrigado por mais uma aula. Muito obrigado, Deus, porque em cada aula podemos ter mais conhecimento. E esta nova etapa acerca del pecado es muito importante ter uma base bíblica. Abençoa grandemente a todos los que estamos escuchando el aula y los que van a escuchar posteriormente, que sea de bendición para nuestra vida, para poder enfrentar el pecado día a día, porque pecamos todos los días. Abençoa grandemente y da sabiduría al pastor cada día más, Señor Jesús, porque Él es una bendición para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y que aquellas personas que ainda están por conectarse puedan resolver los inconvenientes y conectarse en Cristo Jesús. Amén y amén. Amém. Amém. Pastor, tá sem som. Eu estava sem som. Eu falei, amém. Obrigado, Amadilis. Nós vamos começar a tratar hoje, né, na apostila, a partir do módulo 2, e nós vamos nessa apostila, até o estudo de número 25, né? Então, nós vamos passar por alguns temas, né, ao longo dessa apostila. E aí a gente vai falar que nós estamos começando hoje sobre as origens, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre evolução teísta e criação, a teoria da evolução, problemas da evolução, enfim, de maneira mais detalhada. E nós falamos sobre isso lá atrás, no módulo 1. Nós vamos falar sobre a criação do homem, vamos falar sobre a queda do homem, a penalidade da queda, sobre Adão e os homens, sobre o pecado nos ensinos de Cristo, né? Ou como Jesus tratava os pecados no seu ensino, o pecado herdado, a imputação do pecado, né, aos seres humanos, os pecados pessoais, o cristão e o pecado e o desvio espiritual. Isso nós vamos tratar somente nesses módulos, até o estudo de número 24. Mas hoje a gente começa a falar um pouco sobre a questão das origens, né? Ou de como
começa, né, essa construção, de maneira geral, daquilo que nós efetivamente cremos, né, em termos de salvação do homem, em termos dessa disposição, né, que Deus tem, né, em salvar toda a humanidade, como é que isso é estruturado e de que maneira isso se relaciona do ponto de vista de soterologia, e essa é a palavra correta, né, quando nós falamos sobre salvação. Soterologia é o estudo da salvação, assim como escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Bibliologia, estudo da Bíblia, cristologia, estudo do ministério de Cristo. Então, a teologia ela tem diversos parâmetros, né, por assim dizer. E uma vez que nós temos esses parâmetros estabelecidos, e temos uma base de conhecimento, principalmente, bastante sedimentada, a gente começa a entender de maneira profunda, isso tem um impacto direto e real na nossa vida como cristão, né? Quando nós entendemos, como é que eu posso dizer? De maneira clara, né? Como é que são os mecanismos, né, do pecado, como é que isso aconteceu lá atrás, o que significa pecado. Uma pergunta que eu vou deixar para vocês: vocês já pararam para pensar em algum momento sobre isso, né? O que é efetivamente a palavra, o que é pecado, né? Qual é a definição? Eu não vou dizer correta, mas mais assertiva, né? Do ponto de vista bíblico, assim, em relação ao pecado, né? Como é que a gente se relaciona em relação a isso? E aí, eu vou começar aqui a ler o texto com vocês e vocês vão entender melhor conforme for passar das aulas. Mas a primeira pergunta que eu quero deixar é justamente essa. Vocês já pensaram sobre o pecado? Pecado, a Maria colocou aqui, ó, pecado é desobediência. Sim, a desobediência a Deus, fazer né? o que não agrada a Deus. Também. Isso tudo está relacionado, obviamente, ao pecado. Mas o que define, né, talvez de maneira mais clara, aquilo que é pecado, seria a definição que o pecado ele é um estado, então ele é um posicionamento, ele é uma postura, né? Então ele é um estado, né? Quando a gente pergunta para você, qual é o seu estado de ânimo? Eu estou alegre. Significa que você é sempre alegre? Não, que você está alegre. É um posicionamento, né? É um momento, é um recorte de um momento. Qual é o seu estado de ânimo hoje? Eu estou triste. Significa que você é eternamente triste? Não, né? Sempre tem a ver com o seu estado, com o momento. Então, é um estado de rebelião ativa ou indiferença passiva contra Deus. Rebelião ativa ou indiferença passiva contra Deus. Rebelião ativa é quando nós sabemos claramente aquilo que Deus estabelece como pecado através da sua palavra. Lembra que nós estamos construindo ao longo de toda a escola de discípulos justamente esse conhecimento. Nós falamos já lá atrás sobre a questão da revelação, da revelação geral e da revelação específica de Deus. Lembra? Nós falamos que a revelação geral de Deus ele se dá através da criação, né? E a revelação específica de Deus se dá através da sua palavra e de Cristo Jesus, que é a revelação completa, né? Jesus é a face visível do Deus invisível. O que nós estamos dizendo, e nós vemos lá atrás na escola de discípulo? A revelação geral, ela aponta para algo, alguém ou alguma coisa maior do que nós. Nós olhamos para a criação e falamos, olha, existe um ser que é maior do que eu, existe um Deus que é maior que eu, existe alguém, algo ou alguém, enfim, existe uma deidade, uma divindade, uma inteligência. Enfim, aí o ser humano vai dividindo, mas a verdade é que a palavra diz que tudo aponta para Deus. A criação testemunha a respeito de Deus. Só que também a criação ela revela sobre Deus de maneira que nós nos tornamos indesculpáveis, né? Porque nós reconhecemos que existe Deus e não glorificamos a Deus. O homem é incapaz de glorificar a Deus. Por outro lado, apesar de apontar para algo, alguém ou alguma coisa maior do que nós, era necessário também que houvesse a revelação de Deus para nós. E Deus se revela através da sua palavra, através daquilo que nós conhecemos como a palavra revelada de Deus, que é a Bíblia, obviamente,
quando Deus se coloca ali, né, após a queda, história após história, primeiro com Adão, depois com Noé, e depois com Abraão, Isaac, Jacó, enfim, todo ao longo da Bíblia, até chegar em Cristo Jesus e Cristo Jesus para toda a humanidade, da sua revelação específica. O que é a revelação específica? Não mais a criação dizendo apenas sobre a existência de Deus, mas de maneira muito clara, Deus se revelando, dizendo quem ele é. Não é mais sobre quem nós achamos que Deus é, mas sobre quem Deus diz que é. Né? E Deus se revela através de sua palavra e revela o seu plano, sua intenção de relacionamento com o homem através do seu plano de salvação. E aí, quando nós falamos sobre essa revelação, né, de Deus, e nós entendemos isso desse ponto de vista, quando nós falamos de pecado, tem muito a ver de como Deus estabelece, né, as diretrizes para que nós, como criaturas, como nós vimos lá em Gênesis, como mais semelhança de Deus, como um ser único, individual. Lembra? Falamos sobre alma aqui na Escola do Discípulo. Ninguém é igual ao outro, cada um é único. A sua alma tem um preço que era impagável, um preço que era altíssimo e que só foi pago com o sangue de Cristo, né? O resgate, né, da humanidade, o resgate das nossas vidas foi feito através de um preço que era alto demais, que foi o sangue do próprio Deus sendo derramado. Jesus escolheu derramar o seu sangue por nós. E a partir daí, Deus estabelece, então, na sua palavra, as regras para essa aceitação. Lembra que nós vimos aqui na Escola de Discípulos sobre os atributos de Deus. Lembra que um dos atributos de Deus é a sua santidade? Sendo Deus santo, Deus não pode aceitar e nem viver diante do pecado ou na presença do pecado, no sentido que não é que Deus não pode viver, é que o pecado não vive na presença de Deus. Deus é santo, Deus ele é santo na sua essência, ele é um ser que nele não existe pecado. Então, tudo que se manifesta na presença de Deus desse tipo ele é destruído. Deus odeia a iniquidade, Deus odeia o pecado, Deus não convive na presença. Então, uma vez que Deus não convive na presença desse tipo de atitude, né, desse tipo de decisão, desse tipo de estado, e Deus quer viver com o homem, Deus então estabelece essas regras de convivência ou de existência do homem diante de Deus. E isso é o que a Bíblia dá lá, do mandamento, da lei, de como é que isso ocorreria, só que ao longo do tempo, e de maneira repetida, provou-se que a lei era incapaz de salvar o homem, porque o homem era inclinado ao mal e ao pecado, e aí precisava de uma solução em relação a isso. E essa solução veio através de Cristo Jesus e da sua morte na cruz. Então, Deus estabelece, não é hoje no mundo que nós vivemos, as pessoas querem definir, né, dizer assim, não, Deus é bom, então eu vou viver com Deus, porque Deus é amor, então Deus me aceita e do jeito que eu sou, eu vou viver assim. Não, isso não é verdade, né? Deus ele é amor, mas o fato de Deus ser amor não significa que Deus aceita nós vivermos diante dele da maneira como nós bem entendermos. Existem regras para esse relacionamento. Deus, ele ama e ele nos aceita como nós estamos. Mas uma vez que nós fomos aceitos, é exigido de nós uma mudança de postura, uma mudança de direção, que nós paramos de falhar diante de Deus. E essa falha, isso é conhecida, caracterizada como pecado. Então, mas isso tudo começa numa construção que nós vamos ver agora, que é a partir dessas origens, né? De como é que isso se foi estabelecido, né, por assim dizer, ao longo vamos dizer assim, do tempo, né? Ao longo de todas as coisas que, a partir da evolução ateísta, tudo que foi acontecendo ao longo da história humana. Então, vamos ler aqui, se você consegue ler para a gente, Maneiras de Ver a Origem. Oi, pastor. Você pode Oi? aumentar? Para mim, um pouquinho? Claro. Evolução, é essa aqui? Isso. Aqui é a evolução teísta, né? Estudo 14, as origens. Maneira de ver as origens. Então, de que maneira nós vamos ver
a origem de tudo isso. A gente está falando das origens da humanidade, né? Da origem de tudo que existe. Então, de que maneira nós podemos ver ela, né? Quais são as visões, nós chamamos isso de cosmovisão, né? Qual é a cosmovisão que nós podemos adotar? Então, nós podemos tomar uma postura de uma evolução ateísta, e é isso que ele vai falar agora aí, e você vai ler. Mas está bem apagadinho, pastor. Tá? Aqui? Tá. Agora melhorou. Melhorou? Só que cortou um pouquinho. Tá. Deixa eu ler, então, que acho que vai ficar melhor. Tá vendo agora? Tá bom? Tá. Então vai. Quer que eu leia? Pode ser. Envolvem a origem com base em um processo natural, tanto no surgimento da primeira substância viva, como de novas espécies. Essa teoria afirma que, bilhões de anos atrás, substâncias químicas existentes no mar, influenciadas pelo Sol e pela energia cósmica, acabaram unindo-se por uma obra do acaso, dando origem a organismos unicelulares. Desde então, vem se desenvolvendo por intermédio de mutações benéficas, é isso? Benéficas? Isso. E de seleção natural, formando todas as plantas, animais e pessoas. Tá? Então, o que está dizendo nisso tudo, né? Uma maneira de a gente ver as origens, né? As origens da criação, a origem da vida, as origens, né? É com uma evolução ateísta. O que ela defende? Que com base num processo natural, tanto do surgimento da primeira substância viva, do primeiro ser vivo, como no de novas espécies, foi um processo natural. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver se eu abro uma jam aqui. Uma luz interativa. E puxar vocês para cá. Pronto, vocês estão vendo a tela agora? Conseguem ver? Sim. Tá. Então, lembra, eu vou começar bem devagar para a gente pegar todo esse processo, que isso é importantíssimo. Vamos lá. Eu vou perguntar a vocês, que vocês já estão caminhando há muito tempo em relação a isso. Qual é a teoria que normalmente nós vemos? Eu não estou falando da teoria da criação de Deus, que Deus criou os céus e terra, não. Vamos deixar por um minuto isso aqui de lado, numa caixinha, só para a gente entender o que está sendo visto aqui em termos de criação. Então, além da visão de criação, qual é a outra visão? Não é a visão de expansão, de explosão, a visão do Big Bang? Lembra disso que nós falamos? Sim. Então, nós tratamos disso lá atrás. Qual é essa teoria? A teoria do Big Bang é a seguinte. Você tem, no início de tudo, um pequeno pontinho, tá? Teoricamente, onde toda a massa, aqui, ó, nesse pequeno pontinho aqui, que eles chamam aqui da concentração, nesse pequeno pontinho, tudo que existe, tudo, absolutamente tudo que existe estava concentrado nesse pequeno ponto. Tudo concentrado ali denso. Como você pegasse Você já pegou papel alumínio? Um pedaço de papel alumínio, você não vai amassando, ele fica uma bolinha pequenininha, fica denso, fica todo comprimido ali, é como se fosse isso. E aí, teoricamente, o que aconteceu? Houve uma explosão, e essa explosão fez com que toda a matéria se dissipasse pelo universo. Então, aqui houve uma explosão, toda a matéria se dissipasse em ondas, né? De maneira que, como está sendo feita em ondas, vou botar aqui, essa é a teoria baseada justamente na expansão. O universo está em constante expansão, ele está em crescimento, certo? Então, a partir daqui, houve essa pequena explosão, você tinha essa massa aqui, eu vou pintar aqui de cor diferente, essa massa aqui inicialmente, e aí isso foi virando milhares de partículas
nessa explosão aqui ao longo do tempo. E aí você tinha partículas aqui de diversas tipos de material, né? Tudo que foi carbono, hidrogênio, oxigênio, vários átomos, partículas atômicas dessa estrutura. E aí, em algum momento, essas partículas se encontraram e aí formaram, sei lá, a primeira galáxia aqui, ó. E vamos supor que essa galáxia aqui formada, não a primeira, mas essa galáxia formada fosse a nossa. Então, você tem lá o Sol no centro aqui da galáxia. E aí você tem em volta do Sol os planetas aqui representados, certo? E aí aqui você tem os planetas representados. E aí vai lá, mais planeta, enfim. Já ficou maior do que a galáxia, mas vocês entenderam a minha representação. E aí, dentro dessa estrutura de pensamento que ele está falando, você tem lá o planeta Terra, você tem aqui a Terra, lá com toda a sua estrutura. E aí tem mares, oceanos, etc. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam isso? Tudo bem? Tá claro, né? Sim. É. Só Sim. para entender o que eles estão colocando. Vou apagar aqui para poder usar esse pedacinho aqui da luz para a gente não se perder. Então, qual é a visão das origens do ponto de vista teísta? É essa, certo? Deus não está aqui, teoricamente, em nenhum processo. Houve uma massa, uma explosão, criação, etc., até criar aqui. E aí, daqui eu vou puxar uma estrutura, uma outra estrutura, e aí eu vou representar aqui, por exemplo. Então, vamos supor que a gente já está olhando para a Terra, você tem lá, vou colocar aqui, ó, as montanhas, certo? E aí aqui você tem a água, num recorte aqui qualquer. A água, beleza. Aqui tem a montanha. E aí o que eles defendem? Que em algum tempo você tem aqui o Sol brilhando aqui em cima. Talvez, sei lá, um vulcão aqui estourando, erupção de vulcão, aqui e tal, beleza. Nessa estrutura aqui, o que aconteceu? Em algum momento, um átomo de carbono se juntou com o átomo de carbono, que se juntou com água, que se juntou com outra coisa por causa da radiação solar, e pluf, nasceu a primeira célula, o primeiro organismo vivo unicelular. E aí, vou puxar esse organismo para cá para a gente ver, né? Você tem a primeira célula, mitocôndrias aqui, o centro do núcleo celular e tal. E aí, desse ser unicelular, ele pulou para um ser pluricelular, de 2 células. E desse ser aqui, formou-se um outro ser. E aí eu vou supor aqui qualquer que, nesse caso aqui, seja... Eu não lembro muito bem na escala da criação, mas acho que é o peixe, né? Acho que se formou um peixe. Do peixe, esse peixinho aqui, ele ia e voltava da terra, alguns peixinhos voltavam da terra, então formou-se um réptil. Jacaré lá. Um réptil, não precisa ser um jacaré, mas só para ilustrar um jacaré. E daqui formou as aves. De repente começou a ter um réptil que voava, por exemplo. E aí daqui formou um mamífero, um tigre, enfim, até essa é a teoria da evolução. Sei que eles acreditam nesse processo. Nós já falamos sobre isso aqui na Escola de Discípulo algumas vezes. Quais são os problemas desse modelo? Tá? Que eles não conseguem explicar. Vou dar o primeiro corte aqui, nessa estrutura. Lembra que a gente tem aqui esse pontinho aqui, antes de tudo? Antes da explosão? Sim. A primeira pergunta é: e o que havia antes disso aqui? Quem criou isso aqui? Eles não conseguem responder isso. Isso se chama a origem, ou ponto original. Tá? Tinha um monte de átomos agrupados. E antes desses átomos? Porque lembra que você tem... É como fosse... Eu já falei sobre isso, sobre a teoria de como é que nós podemos entender, e aí sem nenhum viés
nesse momento de puxar a sardinha para o lado do nosso Deus, da criação, daquilo que nós cremos. Como é que nós podemos ter essa percepção em relação a essas coisas? É muito simples. Se você, é o que eu digo sobre o pensamento sobre o Pai de Deus, né? Se você assume, tudo bem, não, Deus, não é nada, Deus nada, Deus nunca existiu, Deus foi criado, tá? Vamos assumir essa falsa hipótese. Tá bom, Deus teve um pai, alguém criou Deus. E quem criou o pai de Deus? Deus Era isso que eu teve um ia pai. perguntar. E quem criou o pai de Deus? Do pai de Deus. E Deus teve o pai de Deus, teve um pai. Quem criou o pai do pai? Uma hora você que tem que dar uma linha de corte e dizer assim, não, alguém é o princípio criador de todas as coisas, alguém foi o primeiro. E é justamente isso o que identifica algo ou alguém que queira clamar, que queira dizer que é Deus. Justamente ter isso como característica, ser o primeiro e, obviamente, ele será o último. Para ser Deus, ele precisa ser o primeiro, ele precisa ser a origem de todas as coisas. Nada pode ter vindo antes dele, nada pode ter vindo além dele. Esse é o princípio da origem, né, daquilo que nós entendemos como sendo Deus. Então, ele tem que, primeiro, clamar que ele é único. Primeiro de todo, antes de todas as coisas e será depois de todas as coisas, porque ele sempre existiu. Segundo, isso aqui não é uma defesa minha, é uma defesa da ciência. Antes dessa explosão, ou depois dela, melhor dizendo, ou antes dela, não existia, ou passou a existir depois dela, espaço, tempo e matéria. O que eu estou dizendo aqui, pastor? Estou dizendo o seguinte: espaço. O que é espaço? Dimensão. Concorda que você está tudo concentrado aqui num único pontinho aqui, ó. Certo? Então você não tinha espaço entre as coisas, você não tinha espaço, não tinha nada dimensionado. Então, antes disso, antes de tudo, não existia espaço. Antes de tudo, não existia tempo, porque as coisas não passavam, tudo era unificado no mesmo lugar, no mesmo. Então não tinha passar de tempo, porque não tinha tempo passando. As coisas eram únicas. E, por fim, não existia matéria, porque era tudo uma massa, um bolo único, uma única origem, uma única estrutura ali, antes da matéria, vamos dizer assim. Então, isso aponta, né, o que é a definição de espaço, né, que nós entendemos lá em matemática. Nós temos o eixo X, lembra da escola? O eixo Y, e aí, para ser tridimensional, você tem um outro eixo aqui, que é o eixo Z. E aí, aqui você, né, quando você tem no eixo X e o Y só, por exemplo, você só tem um quadrado, por exemplo, né? Você só consegue fazer um quadrado. Mas quando você tem o eixo Y, X e Z, você consegue estabelecer uma visão tridimensional das coisas. Desculpa aqui o desenho. Você passa a ter uma visão tridimensional das coisas, você passa a ter espaço, né? Não só, nada só chapado, mas a estrutura vamos dizer, tridimensional de 3D que nós conhecemos. Então, esse ser que existia antes disso tudo aqui, ele precisava ser atemporal, não ser limitado, ou seja, ele não era limitado pelo espaço, porque não existia o espaço antes disso. Quando ele existia, não existia o espaço. Não existia tempo, não existia matéria. Então, ele só pode ser um ser não limitado pelo espaço, ou seja, onipresente, um ser atemporal, porque ele não está limitado no tempo, ele tem que existir fora desse tempo, e ele não pode ser feito de matéria, então ele precisa ser necessariamente um ser espiritual. Todos esses requisitos, Deus estabelece, ele se declara assim na Bíblia. O que eu estou fazendo aqui é um raciocínio lógico, baseado no que nós conhecemos da ciência. E você vai ver que Deus se encaixa justamente nesse princípio. Então, primeiro, antes dessas coisas, o que era a origem? Eles não sabem explicar. Então, existia uma origem antes dessa origem, que precisava ser o princípio de todas as coisas, o princípio criador, fundamental de todas as coisas. E para alguém ser Deus, ou clamar o posto de Deus, ele precisa dizer que ele é o princípio de todas as coisas. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas.
a Bíblia declara que porque dele, por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Então, a partir dele, tudo isso foi criado. O haja de Deus criou todas essas coisas. E ele não pode ser limitado pelo tempo, nem pelo espaço, e ele não pode ser matéria. Porque matéria pode ser destruída, tempo ele nasceria ou morreria em algum momento, e porque espaço, porque ele não seria presente, ele não seria onipresente, né, nesse aspecto. Então, quando nós falamos das origens de tudo que está falando, a visão ateísta é que, por acaso, na junção dessas poeiras, né, dessas partículas, então, primeiro, tinha uma coisa que ninguém sabe que era antes da origem. Eles não sabem explicar. Segundo, essa coisa explodiu. Aleatoriamente, criou a matéria com vários átomos. Aleatoriamente, esses átomos se juntaram e criaram o sistema solar não, uma galáxia, um sistema de planetas, no nosso caso é solar, né? E aí criou o Sol, criou todas as coisas, criou um planeta. Nesse planeta, criou-se água, criou-se terra, criou-se tudo isso, e da junção disso tudo, aleatoriamente, surgiu um primeiro ser, que surgiu um segundo, que surgiu um terceiro, até que surgiu o homem. Até que surgiu um homem. Percebam que é o que eu normalmente costumo falar, é muito mais, como é que eu posso explicar? Existe muito maior necessidade de você ter fé, para você acreditar numa estrutura de criação das coisas, de organização do universo, baseado nesse caos, do ponto de vista ateísta, do que você ter fé do ponto de vista criacionista, do ponto de vista da criação. Você precisa muito mais fé para acreditar que, antes de tudo, tinha uma origem, que ninguém sabe explicar o que tinha antes da matéria. Porque, em algum momento, eles precisam assumir que existe algo que é antes de todas as coisas, que eles não conseguem explicar. Esse algo antes de todas as coisas, houve uma explosão. Essa explosão formou uma série de partículas, átomos, elétrons que se juntaram, na verdade, partículas, né? Elétrons que se juntaram com átomos, com prótons, que formaram átomos, que formaram matéria, que formaram elementos, que formaram terra, que formaram sistema solar, que formaram água, que formaram isso tudo, e que aleatoriamente, porque choveu, molhou, secou, choveu, molhou, secou, do nada pulou uma vida, uma única célula. E dessa única célula foi gerada toda a estrutura que nós conhecemos hoje na criação. É muito mais desafiador do ponto de vista de fé, porque no final do dia o que você vai ter que escolher é fé sobre no que você acredita, do que necessariamente sobre aquilo que nós acreditamos, por exemplo, do ponto de vista da criação. Nós, na cosmovisão, né, de criação ateísta, onde você tira Deus dessa dinâmica, né, dessa equação, é muito mais difícil você fechar as lacunas nesse processo. Quando nós colocamos Deus na criação de uma visão teísta, do crescimento, né, do universo, da criação do universo, perdão, as coisas fazem muito sentido de muitas formas. Então, nesse aspecto, né, deixa eu puxar a gente aqui novamente. Deixa eu voltar lá para minha estrutura. Deixa eu trazer vocês de volta para cá. Então, desse ponto de vista, né, é isso que ele está compartilhando aqui. A evolução, a visão, né, a maneira de ver as origens. Uma visão de evolução ateísta. Envolve a origem com base em um processo natural, onde não tem Deus, tanto no surgimento da primeira substância viva, como de novas espécies. Essa teoria afirma que bilhões de anos atrás, substâncias químicas existentes no mar, influenciadas pelo Sol e pela energia cósmica, acabaram unindo-se por obra do acaso, dando origem a organismos unicelulares. Desde então, vem se desenvolvendo, esses organismos unicelulares vêm se desenvolvendo por intermédio de mutações
benéficas e de seleção natural, formando todas as plantas, animais e pessoas. Então, essa é a base, entre aspas, da fé ateísta, que nós somos obra de um grande acontecimento de sucessões de acasos, né? E que as coisas foram dando certo de tal forma, né? Que gerou toda a vida que até então nós conhecemos, né? Por outro lado, né? Nós cremos na criação de um universo ordenado por um Deus criador, inteligente, pessoal, e que estabeleceu todas as coisas conforme a sua vontade. Então, pontos da evolução ateísta que nós devemos considerar, né? Como é preciso ter muita fé para aceitar esse tipo de visão ateísta. Para você ser ateísta, você precisa ter fé e confiar nessas coisas. Por quê? Por que hoje, assistindo, por exemplo, essa aula, você não está preocupado? Deixa eu pegar aqui. Você não está preocupado? Murilo, que entrou aí, seja bem-vindo, Murilo. Você não está preocupada de. Vocês estão preocupados de um tigre surgir no meio da sua sala? Você tem uma arma aí para matar um tigre no meio dessa sala, onde você está com o seu celular, com o seu computador? Não. 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 Você, quando Fátima traz água da cozinha, você tem medo de derramar água e ela cair na poeira e de repente surgir um elefante no meio da sua sala? Não, Obviamente que não. Eu estou sendo bem esdrúxulo, né, no meu exemplo, mas para estabelecer só o parâmetro do absurdo do que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo da junção de coisas aleatórias ter gerado vida. Quando fica muito claro isso, a ciência ela não tem como. Na verdade, a ciência não é nem contra a gente, né? Na verdade, alguns cientistas são a ciência nem contradiz Deus, mas alguns defendem que vida é gerado de não. A visão ateísta é que vida é gerado de não vida, né? Enquanto a visão cristã teísta é que vida só pode ser gerado de vida. Deus é um ser que vive, né? Deus tem vida em si, ele é a própria vida. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A própria vida gerou vida. Beleza, para nós faz sentido a equação. Agora, você dizer que a não vida gerou vida, não é possível. Concorda? Para qualquer. Porque hoje clona ovelha, clona não sei o quê, tá tudo bem. Mas para você gerar vida, você precisa gerar a partir de vida. Você não gera vida de não vida. Na verdade, é algo muito mais simples, né? A própria vida, tudo bem que a vida só é gerada de vida e eles dominam a vida. Nem isso dominam. Por quê? Se nós morrermos hoje, alguém consegue devolver a sua vida? Ainda não. Hã? Não. Consegue. Se você pensar de maneira fria, né? Vamos pensar um jovem de 20 anos que morreu. Certo? Teoricamente, ele morreu porque teve um infarto no coração. Certo? Dá um exemplo, um problema no coração, morreu. Não deu tempo de chegar no hospital. Era só eu pegar um outro jovem morto, que acabou, que pode fazer um transplante, por exemplo. Era só pegar o coração e botar no morto, não é isso? Está tudo ali. Está o sistema circulatório, estão os pulmões, estão tudo ali. Era só pegar, botar o coração, dar um choque, renunciar a bomba, o sangue ia começar a circular, certo? E a gente trazia a pessoa de volta à vida. Não é isso? Teoricamente. Você tem todo o sistema ali. Você tem o corpo, assim, não vamos colocar Deus, não espiritualiza. O que nós estamos falando não tem alma, não tem espírito, não tem nada. É só um ser que por acaso foi criado. A origem foi essa. Nós somos uma máquina, obra do acaso. O ser humano é uma máquina, obra do acaso. Ok. Pega um coração, bota ali, dá um choque e vê o que vai dar. Conseguimos fazer isso? Não. Porque eles não conseguem fazer pelo simples fato de que é aquilo que nós cremos. Que quem dá e quem tira o fôlego de vida só pode ser a própria vida. É somente Deus que dá e tira o fôlego de vida.
Você pode ter ali na sua cara todas as condições necessárias para a pessoa estar viva, mas sem a vida que Deus dá, sem a vida que o Senhor dá, é impossível ter vida. No domingo, na pregação, nós falamos sobre isso. Tiago, no capítulo 4, trata sobre isso. Até para o nosso cotidiano. Olha, vocês que vão ali vão dizer, nós vamos a tal lugar e faremos negócio, a tal cidade faremos negócio. Vocês não sabem nem o que vai acontecer na vida de vocês. Quando vocês deveriam dizer o quê? Se o Senhor quiser, vírgula, viveremos e faremos negócio. Não é nós, se o Senhor quiser, faremos negócio. É se o Senhor quiser, viveremos. E aí, ele nos dando mais um dia de fôlego de vida, se ele nos conceder mais um dia para vivermos, nós faremos o que precisa ser feito. Porque na equação não é nem fazer o que precisamos fazer segundo a vontade ou não do Senhor. Na equação é que a vida pertence a Ele. Se Ele quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo, faremos negócio, enfim, faremos o que é necessário, o que precisamos fazer. Então, nessa evolução ateísta, né, a visão da evolução ateísta, ela você há de convir, se você pensar comigo, é que é muito mais necessário, né, você ter, não vou nem botar muito mais, mas vou botar tanto quanto, né, para você ter fé, para crer, assim como você pode decidir acreditar no Senhor Jesus e no Senhor Deus, como nós cremos, na sua palavra. Só que, diferente da escolha, e é isso que eu falo muito quando eu faço o apelo por Cristo, se você já escolheu viver assim, como ateísta, tudo bem, você pode viver assim e levar a sua vida. Mas, se você decidir dar uma chance para viver com Cristo e para viver com Deus, e abrir o seu coração para isso, das duas, uma. Das duas, uma, tá? Das duas, uma. Você tem dois caminhos nessa escolha. Primeiro deles, escolha um. Tudo isso que nós estamos falando aqui é mentira. Deus não existe, nós somos obras do acaso e acabou. Se você escolher viver para algo que não existe, vou dar uma chance para algo que não existe. O máximo que vai acontecer com você é perder um pouco de tempo da sua vida. O máximo. Mas também tem outros benefícios. Você vai viver de forma moral, vai ter algumas decisões, boas decisões na sua vida, baseadas nos princípios que nós acreditamos. Mas, de maneira macro, você, no máximo, vai perder um pouco de tempo da sua vida. E se não realmente existe, não vai fazer diferença nenhuma, porque nós somos obra do acaso. Nascemos e morremos e acabou, e acabou. E viveremos somente esse tempo dessa vida. Depois seremos pó de novo e nunca mais viveremos. Não faz diferença, a vida fica sem sentido, né? Por outro lado, se nós estamos corretos naquilo que nós estamos falando, fará a diferença na sua vida para a eternidade, na minha vida para a eternidade. E esse é o poder da mensagem do Evangelho. É dizer, olha, não é essa vida aqui, você acreditar que tem Deus ou não, você vive ela. Tem pessoas que não acreditam em Deus, têm uma vida ética, tem uma boa vida como chefe de família, como mãe de família, como filho, como marido. Não, porque o homem sem Deus é pecador e tudo, mas estou dizendo assim, do ponto de vista de uma vida, vive-se uma vida aqui feliz, com dificuldades, alegrias, mas vive-se essa vida. O foco do Evangelho, para a minha promessa e da sua promessa, não é essa vida, ela é a eternidade. Porque se nós estivermos certos, aí você tem a chance de 50%, meio a meio. Concorda? A pessoa decidiu, vou dar uma chance para Jesus. Ela tem meio a meio de chance. Se tiver certo, vai ganhar a eternidade. Se tiver errado, se a gente estiver mentindo, o máximo que ela perdeu é um pouco de tempo da vida dela. Uma decisão equivocada. Uma vida que não faz sentido, porque você nasce e morre. Você é igual planta, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. E não faz diferença nenhuma mais. E veja como isso é poderoso do ponto de vista filosófico, até existencial,
Porque quando você tira Deus da equação, você tira todas as travas. Então, se não tem futuro, se não tem vida eterna, se não tem nada, eu vou viver aqui, hoje ou agora. E aí vivo da maneira que eu quiser, com o comportamento que eu quiser, porque não faz diferença. Eu não tenho em mim mesmo valor. Concorda? Que eu entendo. Porque assim, a minha vida é passageira. Eu vou nascer, crescer e morrer. Então, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou trair minha esposa, eu vou dar tapa na cara dos outros, eu vou dar tiro nos outros, aí tudo bem. Fazer o que eu quiser, da forma como eu quiser. Não tem mais trava moral, não existe mais necessidade, não tem mais para quem prestar conta. Porque não existe conta a ser prestada, porque nós somos absolutamente nada. Nós somos uma mistura de todas as coisas. Agora, quando nós colocamos Deus na equação, muda todo o sentido de tudo que nós cremos. Nós entendemos que nós somos feitos de imagem e semelhança do Senhor, que nós temos a possibilidade de ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele, de que a nossa vida não é o acaso, que nós temos, a nossa alma tem valor e tem valor para Deus, que nós somos únicos, que nós viveremos na eternidade com Ele, que todas as coisas fazem sentido, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Agora, a grande diferença, talvez, nessa vida, para isso que eu estou falando, é, indiscutivelmente, tá? Isso eu vou falar indiscutivelmente. 100% das pessoas que tomaram uma decisão sincera de dar uma chance para Deus e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, 100% dessas pessoas que tomaram uma decisão sincera. E aí eu posso colocar nesse grupo pessoas que viveram e vivem ainda para o Senhor e pessoas que viveram e se afastaram do Senhor. Estou colocando até nesses dois grupos. Todas elas vão testemunhar sobre a existência de um relacionamento pessoal, íntimo e sincero com Deus. Todas elas. Mesmo a pessoa que se afastou, ela jamais vai dizer assim, não, Deus não existe. Deus não... Não, ela vai reconhecer, se for sincero, que ela tomou as decisões equivocadas, ela tomou as decisões dela para viver a vida dela da forma como ela entende que deve ser vivida. Mas jamais ela vai testemunhar que devemos voltar ao estado inicial, de que Deus não existe, nós somos obras do acaso. Porque a presença de Deus é real. E essa é a verdade. Quando nós cristãos nos ajoelhamos todos os dias na nossa vida para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor, a presença dele é real. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Ela é sincera, ela é íntima, ela é intimista. Deus trata com cada um de nós de forma individual, de forma única. Então, esse é o grande processo daquilo que nós temos das origens. A origem ateísta é essa. Legal. Tudo bem. Deus não tem medo de perguntas. Deus não tem medo do que a ciência pode dizer. Deus não tem medo. Deus não teme absolutamente nada. Vou até colocar melhor. Deus não teme as minhas e as suas perguntas. Deus não tem medo disso. Deus não precisa ser protegido por um sacerdote, como chamar, intitulado pastor. Eu não preciso defender Deus. Deus não precisa de mim para defendê-lo nesse aspecto. De tipo, não pense nisso. Não toque nesse assunto. Não, olha, pensar sobre essas coisas é pecado, porque você coloca em xeque. Não, pense sobre isso. Pense sobre isso, pense sobre a existência. Mas pense de forma honesta. Pense de forma desprendida de preconceito. Pense sobre essas coisas. Pense, compare, olhe, examine com sinceridade de coração. Porque Deus não tem medo das minhas e das suas perguntas. Deus, por si só, ele já se revelou através da criação, que testemunha de Deus. Deus já se revelou através do seu Filho e da sua palavra. Isso é indiscutível. Quando nós temos sinceridade nesse examinar da nossa vida, né? Eu tive até uma conversa muito interessante, tem 2 semanas na minha viagem a Brasília,
uma pessoa muito inteligente, e a gente estava conversando sobre isso. E a pessoa, ela declarou de maneira bem clara para mim sobre isso. Falou, olha, eu não me preocupo com a eternidade, eu nem penso nisso. Mas eu acho que o homem é o centro de todas as coisas e a humanidade, ela está evoluindo. Nós hoje temos remédio, nós temos isso, nós temos aquilo, nós voamos, nós vamos a não sei aonde, fazemos maravilhas. E no argumento dele, de alguma forma, entendia que o fato de citar essas coisas estava confrontando a minha fé, ou poderia confrontar a minha fé. Mas a pergunta que eu fiz e a colocação é a mesma que eu quero levar vocês à reflexão sobre essa evolução teísta, né? Sobre o mundo e sobre essas coisas. Essas coisas, elas apontam, tudo isso que eu falei, tudo isso que você citou, apontam para uma humanidade melhor. Com certeza nós evoluímos. Nós andávamos de cavalo, a gente anda de carro. Nós não precisávamos levar 5 dias de barco para chegar, sei lá, no Recife, e agora a gente leva 2 horas de voo, por exemplo. Nós morríamos de infecção no dente, hoje a gente tem antibiótico. Sem dúvida, isso tudo aponta para uma melhor humanidade. Mas nenhuma dessas coisas, nenhuma desses avanços chancela um homem melhor. Uma humanidade melhor não significa um homem melhor. Porque a humanidade está melhor, mas o homem não melhorou. Porque na humanidade melhor, o homem ainda deixa pessoas morrerem de fome. Na humanidade melhor, o homem ainda faz guerra com outro homem. Na humanidade melhor, ainda existe crianças que são abandonadas, crianças que são violentadas. Na humanidade melhor, evoluída, na nossa sociedade, homens ainda matam mulheres por se sentirem donos das suas companheiras. E um alto índice de feminicídio é constatado na nossa sociedade. Então, toda a evolução, que é indiscutivelmente extraordinária da humanidade, não chancela um homem melhor. E eu falei para ele, olha, pelo contrário, ele aponta para mim ainda mais para a convicção daquilo que eu acredito. Porque eu acredito que essa humanidade melhor, essa manifestação de uma humanidade melhor, das coisas boas que a humanidade fez, elas remetem para mim. Aquilo que está escrito ali, nós vamos falar depois na próxima aula, sobre aquilo que está definido em Gênesis, no capítulo 1 e 2, de que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e ele carrega dentro dele um potencial extraordinário para fazer coisas grandiosas, como avião, remédio, carro, construções extraordinárias, arte, música. Isso para nós é a manifestação da glória de Deus na vida do homem. Só que essa extraordinariedade da humanidade, ela é confrontada por aquilo que a Bíblia diz no comportamento do homem. E esse mesma humanidade extraordinária, ela é composta por um homem caído, tendencioso, inclinado para o pecado, para o mal, para a distorção do que é bom, para dominar. A gente vai falar nas próximas aulas ao longo de todo esse módulo 2, para dominar de acordo com o seu entendimento e querer redefinir o entendimento sobre bem e mal. Quando Adão e Eva pegam lá em Gênesis, decidem tomar do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, não é sobre, nós vamos falar sobre o pecado originário, não é sobre transgredir somente aquilo que Deus tinha falado que é pecado, né? Que é transgredir uma lei que Deus tinha dado. Mas era sobre eles quererem dominar no seu próprio entendimento a definição de bem e mal. Antes de que confiar em Deus, de que Deus sabia o que era melhor, o que era pior, o que era o bem e o que era o mal para o homem. Um homem decide tomar sobre o seu próprio entendimento o conhecimento do bem e do mal para ele redefinir
aquilo que é o bem e que é o mal. Então, quando nós falamos sobre evolução, para finalizar a aula, ateísta e teísta, ou seja, com Deus e sem Deus nessa estrutura, a gente não tem dificuldade nenhuma como cristão de estabelecer aquilo que é o pensamento, né? Que é o pensamento sobre as coisas que o Senhor fez, e a nossa fé ela não fica enfraquecida diante desses assuntos ou sobre essas reflexões. O que nós tentamos fazer aqui na Escola de Discípulos e na nossa igreja é resgatar justamente essa identidade do cristão. Nós não somos pessoas de segunda classe, com uma fé burra, com uma fé tacanha, com uma fé ignorante. Muito pelo contrário. Toda a sociedade moderna ocidental, ela foi moldada por grandes pensadores cristãos. Nós temos condições intelectuais, históricas e de base para nos colocarmos diante de qualquer questionamento sem ter nenhum tipo de abalo na nossa fé. Porque entre crer no acaso e crer na própria vida é uma questão de escolha que cada homem, cada mulher que já existiu, existe e existirá na face da terra deverá fazer. E entre crer no acaso e crer na própria vida, nós escolhemos crer na vida. E essa é a base da nossa fé. E a partir daqui, tudo começa a fazer sentido quando você começa a entender, quando Jesus declara a respeito de si mesmo, quando o Senhor se revela a Moisés na sarça ardente, toda a obra redentora do Senhor, e principalmente sobre a promessa que ele tem para mim e para você, de viver uma vida para sempre com a própria vida. É o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que cuidará da nossa vida, e nós viveremos eternamente com ele. Amém? Amém. Amém. Amém, amém. É sobre isso que nós precisamos refletir. Então, na próxima aula, nós continuamos tratando sobre as origens. Eu vou liberar essa apostila de módulo 2. Vou colocar lá no Linktree. Se você não conhece, eu vou compartilhar aqui com você novamente, né? Eu vou mandar no grupo lá da Escola de Discípulos. Nós temos o Linktree, tá vendo? Que é essa árvorezinha aqui, onde nós temos o site da igreja, o app, o vídeo de lançamento do nosso app, do nosso aplicativo, o app para iOS, o app para Google Play, o endereço do nosso culto presencial aos domingos, né? No Tower Icaraí, o link para o nosso culto online de quinta-feira, o link para a nossa aula da Escola de Discípulos e a apostila de módulo 1, né? Que eu vou adicionar aqui mais um link para a apostila do módulo 2 da apostila. Aqui para baixo são os vídeos, né? O vídeo de lançamento do nosso ministério, o local dos nossos cultos, o canal do YouTube da igreja, as redes sociais, Instagram e Twitter, as playlists, um link para coisinhas da igreja, tipo fundo, papel de parede, se você quiser algum, nosso e-mail de contato, nosso WhatsApp de contato. Então, eu vou deixar esse link, tem nas descrições dos vídeos, e vou também mandar no nosso grupo, tá bom? Jesus abençoe vocês. Quinta-feira nós temos culto. Convide alguém, mande o link para alguém. Incentive as pessoas a abraçarem a possibilidade de darem uma chance para Deus. Como eu falei, elas não têm nada a perder. Se elas não acreditam que Deus existe, talvez só mais uma decisão, uma perda de tempo momentânea na vida delas. Mas se o Senhor existir, como nós sabemos que Ele existe, pode mudar a vida deles para sempre. Então, não tenha medo, convoque, convide. Você pode estar fazendo a diferença na vida das pessoas para a eternidade. Bom, vou pedir... Pastora Tânia está aqui, não está? Sim, pastor. Vou pedir para você orar, para nós encerrarmos a nossa aula em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado, engrandecido, Pai, seja seu santo nome. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pelo esse estudo, Pai, por esse momento tão importante, Pai, na nossa vida de aprendizagem. Proteja, Pai, todos os irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor, todos aqueles, Senhor, que não puderam estar, Deus, nós sabemos, Pai,
que Tu está no controle de todas as coisas. Abençoa também, Senhor, o pastor Lúcio, Deus, e a pastora Tati, que amanhã ele vai fazer aniversário, Pai. Esteja com ele, Pai, já desse momento. Amém. Abençoa grandiosamente, Amém, Pai, amém. e te agradecemos, Senhor, por toda a sabedoria do Teu servo, Deus, por ele ter esse carinho, esse cuidado, Pai, de nos ensinar, Senhor, cada vez mais. Amém, Senhor. Amém. 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 Jesus abençoe vocês, tá? Amém. Paz. Boa Paz Paz. a todos. Paz do Boa noite. Senhor. Boa noite. Paz. A paz, pastor. Vai, Jorge, vai. Já antecipadamente, feliz aniversário. Muito obrigado. Paz. Paz.